A graça e a paz. Amém? Uma boa noite a todos. Que bom que você decidiu estar aqui. Que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que a sua decisão nesta noite foi estar presente. Nós e Deus ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, viu? Como o Rick acabou de dizer, né? Rostinhos formosos, rostinhos lindos, por conta da presença de Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Amado e glorioso Pai, obrigado por tua presença de amor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tua unção já derramada na abertura, a tua unção derramada nos louvores, através da oração cantada. Obrigado por teu amor envolvendo os corações na tua essência verdadeira, ó Pai, a tua essência de amor. Muito obrigado por tua palavra já revelada aos nossos corações, a tua palavra que é viva e eficaz e penetra no mais profundo do nosso ser, ó Pai. Obrigado por essa palavra já derramada em cada coração, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma mensagem muito importante para cada um de nós, uma mensagem de extrema importância para nós. Gostaria de falar um pouco nesta noite sobre fé. 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 Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: fé. Fé. Algumas pessoas ficaram sozinhas aí, né? Para você é fé. Fé. Fé é algo importantíssimo na nossa vida, amados. O escritor aos Hebreus 11:6, ele vai começar esse versículo dizendo: de fato. Hebreus 11:6, de fato. E tem um dito que fala que contra fatos não há argumentos. E ele começa dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todavia, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, tenham fé que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É o protetor, é o cuidador daqueles que o buscam. E o escritor de Hebreus, ele é muito feliz nesse capítulo 11, quando ele vai descrever a fé. E no início do capítulo 11, ele começa descrevendo: a fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Convicção daquilo ou de fatos que não se veem. Eu gosto muito de olhar essa descrição, porque nós não encontramos em outros lugares descrição de fé. Fé é a certeza. Fé é a convicção de fatos que não são visíveis. Podemos escolher ter fé em Deus ou escolher não ter fé em Deus. Algumas pessoas escolhem não ter fé em Deus. Mas para aqueles que escolhem, aqueles que se aproximam, é extremamente necessário que tenha fé. Que tenha fé nele. A fé também é confiança. A
A palavra fé significa fidelidade, fiel, aquilo que não pode negar-se à sua essência. Então é extremamente importante para nós que nos aproximamos e cremos que Deus existe, termos fé nele, confiarmos nele. E é tão bonito nós vermos fé nas pessoas, não é? Não é bonito a gente ver pessoas de fé? É gostoso estarmos próximos a pessoas de fé. É tão gostoso quando você se aproxima de uma pessoa de fé. E quando nós vamos olhar para aquele no qual nós seguimos, Jesus Cristo, o nosso exemplo maior de fé e de confiança, nós vamos observar que ele também gostava de estar próximo a pessoas de fé. E quando ele encontrava essas pessoas de fé, ele de maneira nenhuma ele economizava em elogios. Quando Jesus se deparava com pessoas de fé na sua caminhada, aqui pela terra, na sua trajetória, ele elogiou muito quando ele percebia pessoas de fé. E é gostoso estar próximo a pessoas de fé. Jesus, algumas vezes ele dizia: olha, vai que a tua fé te salvou. Vai que a tua fé ela te levantou. Ora ele dizia: olha, vai que a tua fé te colocou em pé. Ora ele dizia: a tua fé te curou. Pode, em outras palavras, pode seguir o seu caminho em paz com a fé. E quando ele encontra uma mulher, uma certa vez, ele diz, olhando para aquela mulher: mulher, grande é a sua fé. Ele viu uma fé grande naquela mulher. Em uma outra oportunidade, ele olha para as pessoas que estão à sua volta e diz: olha, nem mesmo entre os israelitas eu vi uma fé igual a essa. Nem mesmo em meio ao povo escolhido eu vi uma fé deste tamanho. Ele não poupava elogios quando encontrava no seu caminho pessoas de fé. Fé, ela é bonita de se ver. Fé é contagiante, amados. A fé, ela é animadora. A fé nos traz ânimo para a jornada. A fé é transformadora. Por isso é importante aqueles que se aproximam de Deus ter fé nele, confiar nele. E a fé, ela precisa ser alimentada. A fé, ela tem a necessidade de ser alimentada. E se a fé ela não é alimentada, ela vai entrar em um processo de declínio. A fé, ela vai entrando, não sendo alimentada, ela vai entrando num processo de declínio. Ela vai diminuindo. Igrejas podem até estar cheias de pessoas e vazias de fé. Igrejas podem estar até vazias de pessoas e vazias de fé. Igrejas podem estar com fila para adentrar, cheia de gente e vazias de fé. Existia uma multidão imprensando Jesus, andando, imprensando ele, e em determinado momento ele para e fala: peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém de fé. Em outras palavras, os discípulos olham para ele e dizem: o senhor está louco? O senhor está doido?
A multidão te arrasta, te imprensa, te empurra, e o Senhor diz que alguém te tocou. E a resposta de Jesus foi: em meio a essa multidão, alguém com um conteúdo chamado fé me tocou, porque ela entrou em sintonia com a energia que vibra de mim. E Jesus percebeu alguém de fé tocar nele. A fé também pode ser sentida. A fé precisa ser alimentada. Assim como uma árvore, ela tem as suas raízes aumentadas ao decorrer do tempo. Cada raizinha daquela que nós vemos em uma árvore está buscando um nutriente que ela encontra no solo. De certa maneira, ela está lutando pela vida. A mesma coisa é nós quando alimentamos a nossa fé. Eu fiz a pergunta na quinta-feira: quem fez a experiência do feijão no algodão aqui? Ou do milho? Quem fez na escola? Levanta a mão bem assim para eu ver se é unânime, igual na quinta-feira. Todos, né? O Igor ainda não fez, Igor? Fez, né? Puxa vida, eu falei na quinta-feira que eu acredito que as crianças de hoje também façam. E quando nós víamos aquele feijãozinho ou aquele milho nascendo, o que tinha de maior nele? Uma raiz, buscando sobrevivência. Uma semente pequenininha de uma árvore enorme, quando é colocada na terra, nasce primeiro uma raizinha compridinha. Depois há uma ramificação de raízes, buscando alimento da terra. Como quem diz: eu estou aumentando a minha fé. Eu estou buscando me alimentar para que a minha fé seja fortalecida. E aquela árvore ganha proporção, mas a sua raiz também ganha proporção. E diz os estudiosos que o que tem no alto tem também no solo. E nós percebemos que aquelas raízes estão em busca de água, de nutrientes tirados do solo, para que ela sobreviva. A fonte de uma árvore é buscar o alimento no solo. Nós temos uma fonte que alimenta a nossa fé. Nós temos uma fonte que alimenta a nossa fé. Nós não produzimos a fé. A fé é algo inerente de uma fonte. Assim como aquela árvore se alimenta do sol, a nossa fé tem uma fonte que é alimentada. Tem uma fonte que dá nutrientes necessários para que a nossa fé ela vá ganhando cada vez mais raízes. E nós precisamos criar raízes de fé. É muito importante criarmos raízes de fé. E quando eu meditava nessa mensagem, eu me lembrei de um primo, de uma pessoa que está aqui, eu não vou falar o nome, vai que essa pessoa, mas a pessoa, quando eu disser o que eu estou falando, ela vai se lembrar. Alguém dizia para ele: você precisa fazer um regime. Ele falou: imagina, aqui foi muito investimento para chegar nesse porte. Eu investi muita picanha, muito churrasco, acho que eu vou perder tudo isso? A pessoa que me contou isso sabe de quem eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que nós alimentamos o nosso corpo físico. Nós nos preocupamos em alimentá-lo bem. Ninguém come comida estragada, ninguém bebe água suja, né? Ninguém deixa esse corpo semanas, dias, meses sem comer. Uma árvore, se for cortada pela raiz, ela morre porque ela perde a sua fonte de nutrição. E a nossa fé, se ela é desligada da fonte, ela também morre.
porque ela perde a sua fonte de nutrição. Então, a fé ela pode até ser aumentada. Eu gosto quando os discípulos, na sua simplicidade e humildade, Lucas 17, verso 5, eles, diante de uma fala com Jesus, eles dizem e olham para Jesus, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Você tem orado para que a sua fé crie mais raiz? Você tem olhado para a fonte e dito: Senhor, aumenta a minha fé? Alimenta a minha fé com mais nutrientes? A fé pode ser aumentada. Aí a pergunta é: o que fazer quando a fé está baixa? O que fazer quando a fé está acabando? O que fazer quando a fé ela sofre picos de alteração? Nós podemos dizer que a fé sofre picos de alteração. Se nós colocarmos um gráfico, foi o exemplo que nós colocamos na quinta-feira, quem estava aí vai se lembrar. Então, às vezes, a nossa fé ela pode ter, numa escala, picos que variam para mais ou para menos. Mas há uma necessidade muito importante: não deixarmos de alimentarmos a nossa fé. Nesses altos e baixos, nós precisamos ter a consciência de que a fé pode e deve ser alimentada. Tem dias que a fé vai estar lá em cima. Tem dias que a fé vai estar lá embaixo. Quem aqui já vivenciou isso? Quem já esteve próximo a pessoas que passam por isso? Aí nós todos erguemos a mão, né? Porque nós também já vivenciamos isso. Talvez estamos vivendo agora, hoje. Talvez vamos viver amanhã. Talvez vamos presenciar pessoas que vão estar vivendo amanhã o seu pico de fé, talvez negativo. Às vezes nós encontramos pessoas com a fé de Davi diante de Golias. Olha para aquele baita gigante e diz: quem é esse incircunciso? Quem esse gigante pensa que ele é? Ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Deus vivo. Um pico de fé lá em cima de Davi, no máximo do pico de fé. Às vezes nós estamos com a fé de Pedro. Quando Pedro avista Jesus e todos eles no barco, temerosos, é um fantasma, é um bicho-papão e vai nos pegar. Aí Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, manda, fala, que o meu pico de fé vai subir, e eu vou andar sobre as águas e eu vou ter com o Senhor. Jesus fala: vem, Pedro. E antes dele pôr o pé na água, ele diz: na tua fé, Senhor, eu vou. E ele foi. Um pico de fé lá em cima. E Pedro caminhou sobre a água, sobre as águas. Às vezes nós vamos estar com um pico de fé igual de Elias, lá em cima. Lembra de Elias diante dos profetas de Baal? Tirou tempo até para tirar um sarrinho na cara dos profetas. Coloca mais água aí, pode pôr mais água. Gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Elias estava num pico de fé inabalável. Um pico de fé lá em cima. Mas, de repente, quando a fé sofre um pico negativo, nós encontramos Jesus dizendo para o mesmo Pedro, que minutos antes tinha andado sobre as águas. Jesus olha para ele e diz: Pedro, que fé pequena. Você teve um pico negativo de fé agora, Pedro. Por isso que você afundou.
fez uma oração para que toda a água fosse consumida pelo fogo. Orou outra vez para que chovesse. Corre e se esconde em uma caverna, num pico negativo de fé. Tamanho era o pico negativo de Elias que ele fala: fiquei sozinho. Eu quero morrer, Deus. Me leva, eu quero morrer. E Deus falou ao sujeito: o que você está fazendo aí na caverna? Ele fala: eu estou sozinho. Você não está sozinho, não. Você está... Que conversa é essa? Tem mais 3 profetas que eu levantei. Se eu não me engano, tem mais 7.000 homens que também não se dobraram a Baal. E ele estava num pico de fé tão negativo que ele se via sozinho e correu para a caverna. Em um pico negativo de fé, às vezes você se percebe sozinho, sem ninguém por perto. Mas existe uma fonte de alimento para que a nossa fé seja elevada. Existe uma fonte real e verdadeira que põe a nossa fé para cima. E no versículo aonde Jesus convida Pedro a vir a seu encontro, quando ele afunda, a palavra diz que prontamente Jesus estende a mão e o segura. Não o condena por ele ter afundado, mas levanta a Pedro. E na mesma situação com Elias, é Deus quem diz para ele: o que você está fazendo aí? Vem para fora que eu quero falar com você. Sai da caverna. O seu tempo de pico negativo de fé já passou. E sem tirarmos nessa fala do contexto, dentro do contexto o qual nós estamos falando, para que não haja espanto, Jesus, no Getsemane, teve o seu pico negativo de fé. Jesus, lá no Getsemane, teve o seu pico negativo de fé. Ele olha para o Pai e diz: está pesado. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele olha para os discípulos e fala: olha, me ajudem, orem comigo, ajudem a minha fé a ser levantada. No versículo 38 de Mateus 26, 38, ele diz: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Vejam que é um pico negativo de fé. Ele estava numa angústia tão grande, num pico tão baixo de fé, que ele fala: olha, minha alma está profundamente triste. Ele olha para os discípulos e fala: eu preciso de ajuda, orem comigo, intercedam comigo, ajudem a minha fé a ser erguida. Quantas vezes nós, na necessidade de uma ajuda, nós ficamos no pedestal do orgulho e não buscamos ajuda nem em oração e nem no irmão que está próximo e que pode e é capacitado por Deus para levantar a nossa fé. Isso não é exclusividade do presbítero, não é exclusividade do pastor, da diaconisa, do ancião, do papa, do bispo. Levantar a fé é papel da igreja. Animar o irmão é papel da igreja. Você, eu, nós somos capacitados para levantarmos a fé um no outro. Que bacana, né? É um Deus nos usando em todo o tempo. Uma palavra, um abraço, um olhar, um incentivo. Hoje nós temos a internet, né? Eu sempre coloco aqui pontos negativos. Eu quero sair em defesa da tecnologia hoje, tá bom? A tecnologia é bacana quando bem usada. É um meio extraordinário de ser usado.
E eu já disse outras vezes, e vou dizer de novo, se Jesus estivesse aqui, ele iria mandar pelo Zap um convite, o Twitter, né? Acho que hoje usa bastante, né? Ia mandar um Twitter ou um Zap convidando os discípulos para segui-lo. Imagine nós recebendo uma mensagem de voz de Jesus falando: olha, larga tudo aí e me segue. Então, quando você manda uma mensagem para alguém, coloca a sua energia de fé na mensagem. Esses dias eu mandei, nós estamos limitados, né, para enviar a mensagem, então nós precisamos de um pouco de tempo às vezes, e conseguimos mandar para 5 pessoas só a mensagem. Depois você precisa copiar de novo e mandar, né, está limitado. E eu peguei um versículo que dizia sobre o ânimo, sobre o cuidado de Deus. E eu mandei para 5 pessoas que foram direcionadas por Deus. Das 5, 4 delas me retornaram quase na sequência. Foi no momento oportuno. Foi na hora certa. Eu precisava ouvir isso. É Deus te usando para levantar a minha fé. Olha o meio de comunicação. Que bacana. Um versículo. A palavra é viva, a palavra não é minha, não é sua, mas ela é nossa, para que nós coloquemos ela em funcionamento, para colocarmos aqueles que estão em picos negativos, ou nós mesmos, em picos negativos de fé, a ter picos positivos de fé. E quando Jesus ele está nesse pico negativo de fé, ele se levanta e diz para os discípulos: pronto, agora eu estou no pico positivo, bora, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou realizar o que eu vim para realizar. O traidor está chegando, vambora, vambora. Pico de fé retornado, pico de fé levantado, e ele vai para a batalha e cumpre a morte de cruz. Sem que nós tiremos do contexto, Jesus teve um pico negativo de fé que nos fica de exemplo, e um exemplo de Jesus dizendo: olha, teve um momento que eu precisei de ajuda, teve um momento que eu desci o pico de fé. E quando você está com um pico negativo de fé, você consegue olhar para a fonte? Você consegue buscar socorro? Consegue dizer, como o salmista disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí vem o pico de fé: o meu socorro vem do Criador, o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem de Deus, em quem eu creio, em quem eu confio, em quem a minha vida está guardada e protegida. Picos, eles vão acontecer, amados, positivos e negativos. Jesus estava em um pico negativo de fé, mas ele diz algo maravilhoso em Mateus 26, 41. Nesse mesmo momento, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está sempre pronto. Nós agora não somos mais carne, nós somos seres espirituais. Mas Jesus falou: olha, a carne é fraca. Quantas vezes nesta terra, amados, nós vamos passar por picos negativos de fé? Quantas vezes? Nós não sabemos. Mas vamos passar. Mas o mais importante de sabermos é como alimentarmos a nossa fé. É de que maneira podemos alimentar a nossa fé. Ninguém precisa nem dizer que nós vamos ter picos negativos de fé. Mas o mais importante é sabermos como alimentarmos a nossa fé.
Romanos 10, 17. Essa eu quero ler juntamente com você. Romanos 10, 17. Fala assim: assim a fé vem. Para aí, colocou ali, irmãos? Como consequência, a fé vem. Em algumas versões que dizem de sorte, a fé vem. Assim, a fé vem. Nutriente da árvore, uma fonte. Nutriente da nossa fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Algumas versões está a palavra de Cristo. A fé tem uma fonte, é pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Quer alimentar a fé? Ouça a palavra. Se alimente da palavra. Tão importante quanto sabermos que existirá picos negativos, é sabermos que a fonte de alimento para a nossa fé está em Cristo. E ele fala isso abertamente em João 15, no verso 5. No verso 1 ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, eu sou a fonte de alimento verdadeiro. No verso de número 5, 15, 5, ele diz: sem mim nada podeis. Vós sois os ramos, eu sou a videira verdadeira, fonte de nutrição. Nós não vamos encontrar em nenhum livro do mundo alguém dizendo ser uma fonte real e verdadeira de nutrição para a nossa fé. A fé, ela veio. Eu quero que isso fique bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Ela tem uma fonte da onde ela vem. É pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Muitos hoje ouvem muitas mensagens, mas ao ouvir a mensagem, conseguem alimentar a fé? Ou apenas estão ouvindo uma mensagem como tantas e tantas outras? Conseguem extrair o nutriente para alimento da fé? Eu já estou finalizando. É também muito importante, amados, sabermos que a nossa fé, ela sofrerá alguns picos negativos. Mas é muito mais importante sabermos valorizarmos os picos positivos. Porque os negativos, ninguém precisa falar para a gente observá-los. Quando nós vemos, nós estamos nos detendo mais nos picos negativos do que nos picos positivos. Tão importante quanto sabermos alimentar a nossa fé, sabermos valorizarmos, vibrarmos com os picos positivos que a nossa fé dá. Se não houvesse os picos negativos, nós não saberíamos valorizar os picos positivos. É justamente porque há os negativos, é que nós temos o conhecimento dos positivos. E nós devemos nos fixar nos positivos, nos picos positivos. Eu gosto muito quando Deus vai nos orientando e me mandar um vídeo de um médico falando o seguinte para uma paciente. Ela havia tentado suicídio e ele, numa conversa com ela, falou: por que você fez isso? Por que você tomou esse posicionamento de tentar tirar a sua vida? Sabe o que ela estava fazendo? Se detendo nos picos negativos. Ele olhou para ela e disse: está vendo o gráfico no monitor? Dá uma olhada para os gráficos.
Todos conhecem o gráfico do batimento cardíaco? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. E o médico disse algo muito interessante para ela. Ele disse para ela: enquanto houver picos positivos e negativos, há vida. Enquanto há altos e baixos, há vida. O problema é quando fica linear. O problema é quando para. Nós termos, amados, preste bastante atenção, picos positivos e negativos de fé, não tem problema nenhum. A questão é quando nós paramos de alimentar a nossa fé e deixamos de querer que eles tenham picos positivos. O problema é quando fica estagnado, quando você não observa que está em declínio, quando nós não percebemos que a nossa fé só vai ladeira abaixo, como dizem aí, né? E não nos preocupamos em alimentá-la para que ocorra picos positivos de fé. No nosso dia a dia vai ocorrer uma escala. Haverá momentos em que nós estaremos em picos altíssimos de fé. Pode vir, Golias. Pode vir, profetas de Baal. Eu ando sobre as águas. Mas vai existir dias que nós vamos para dentro da caverna. A questão é, nós vamos voltar para a fonte, da onde a fé vem. A fé só tem uma fonte para ela vir. É a palavra. É se alimentar da palavra. Existe uma fonte de onde a fé vem. Ela vem. E ela gera fortalecimento. Ela gera ânimo. Ela gera coragem para enfrentarmos o dia a dia. A fé tem uma fonte. Existe uma fonte de alimento da fé. E Jesus, ele fala em Mateus 4:4, confirmando esta verdade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é que vai manter a nossa fé viva. Então, a palavra que sai da boca de Deus é o verdadeiro alimento para a nossa fé, para a nossa alma. Que nós busquemos a fé que tem uma fonte e que vem, que vai surgindo dia a dia. Nos picos negativos, nós vamos lá e tomamos mais uma dose e ela dá um pico positivo. Aí nós vibramos, nós enfrentamos os Golias, nós enfrentamos os profetas de Baal. Nós dizemos: olha, eu estou andando sobre as águas, porque a minha fé está num pico bacana. Ela subiu. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus.